Telespectadores, então continua a falar muito com os jornalistas Jiménez, Espírito de Jiménez e Lisboa, Portugal. Kalandiak, ouvintes telespectadores de Yemen, consideram ao Hotel Altis, Lisboa, onde ele acompanha encontro ministerial da Lima e a nação Z7 Plus, ou G7 mais. A abertura vai encontro ministerial, né, lá horas e da Liuba, e responsáveis nebe hato na sirnya declaração, dia discurso, e Xanana Guzmão, hanesan pessoa eminente vai G7 Plus, nia hato nia Hanoin, e quase horas e da Lara, e horas da abertura vai conferência ou encontro ministerial e também quase atu ramata e ami orsenedão cara katu hato kata objetivo husibe encontro ministerial badala lima ne atu fo hanesan apreciação baia progresso de se place durante financia nelara e hemos encontro dorong rua ne behalao de 26 ou de 27, nós atuele hare unsa halo avaliação baia atividades de Seven Place de 2017 e 2018 com a progresso e nós hanesan avaliação baia membros de Seven Place unsa nia atividade baia processo e da construção de Estado ou construção da paz. E ouvintes telespectadores, ordenarão participantes de nação rua nulo nebe hola parte G7 Plus acompanha e o Timor-Leste além de pessoas eminentes Fernando Guzmão, nós ministro dos Negócios Estrangeiros Dionísio Barros Soares e nós deputados, os bancada todo do Parlamento Nacional, e as entidades, organização sociedade civil e tudo até a kata Loron Ohin 26 ou 27 Loron Ruan Laran discussão se halau onde sama ka tubele projeto G7 Place e a tempo em mai. Ouvintes telespectadores, a tubele hatene de Clotan e acompanha discurso pessoa eminente Fernando Guzmão do Irmãe. Exemplo desta triste realidade. Tragicamente, vemos muitas pessoas, incluindo crianças, a morrerem enquanto tentam atravessar o mar Mediterrâneo. E, no entanto, surpreendentemente, continuamos a não abordar as causas desta crise. Em 2015, fui convidado por uma comissão da União Europeia para a Expo Milão falar sobre o tema direitos humanos, direito à alimentação, direito à terra. O que é que está a faltar? Abordei a questão com referência aos migrantes para a Europa, na altura ainda umas dezenas de milhares, e coloquei a resposta como o que faltava era a paz. Estes migrantes tinham terra em abundância, mas estavam a fugir da guerra que os grandes decisores do mundo promovem, ironicamente, para a instalação da democracia e dos direitos humanos. E eu pergunto, vamos continuar apenas como que embalados pela euforia das grandes, mas supérfluas declarações a responder às consequências das políticas mundiais, ou vamos mudar as políticas? E já. Excelências, senhoras e senhores,
O tema desta reunião ministerial é sobre liderar a mudança para a consolidação da paz e desenvolvimento. Nós, os líderes dos nossos países, precisamos de praticar uma liderança forte e lutar pela paz e pelo desenvolvimento nos nossos países. Na perspectiva do G7+, não sem muita tristeza e desapontamento, porque fui lá, pedi para eles não começassem, fui lá de propósito a pedir para que eles não começassem a guerra, a crise. Mas, hoje, eu congratulo a liderança, o Presidente e o ex-Vice-Presidente do Sudão do Sul, pela conclusão do acordo de paz. Espero que finalmente venham os dois líderes a honrar o desesperado desejo do seu povo e o compromisso assumido pela paz. O povo desta jovem nação lutou pela liberdade, não para sofrer nas mãos dos seus próprios líderes, mas para viver em paz e prosperidade. Saúdo o Presidente do Afeganistão pela sua coragem em fazer uma oferta incondicional de paz aos talibãs. Congratulo também os esforços desenvolvidos pelos Estados Unidos da América em iniciar o diálogo com os talibãs e pela promessa das potências regionais em apoiar o processo de paz. Tenho fortes esperanças que a paz seja promovida por e entre os afegãos, para que possa ser sustentável para a prosperidade desta nação que sofre há demasiado tempo. Aliás, a sua própria trajetória demonstra que a paz no Afeganistão está nas mãos dos próprios afegãos. Regozijo-me em saber que o governo do Iêmen e a liderança Houthi estão empenhados na implementação do Acordo de Estocolmo, que, espero, venha estabelecer as bases para a paz sustentável. Os cidadãos desse belo país passaram por uma das piores crises humanas de sempre, como disse a assistente do secretário-geral da ONU, da UNDP. Eu faço um sincero apelo aos meus irmãos e irmãs iemenitas para que reconheçam que não têm escolha senão a de viver em paz e harmonia entre si, no seu próprio país, o Iêmen. Fiquei também muito satisfeito por saber da conclusão do acordo de paz entre o Governo e as fações beligerantes da República Centro-Africana. Agradeço o sincero apoio de organizações nacionais, regionais, como a União Africana, nesse sentido. Tendo visitado pessoalmente o país 2 vezes, testemunhei o potencial ainda não explorado deste país devastado pela guerra. Fazer, construir e manter a paz requer sacrifício e muita dedicação. Requer um compromisso sério para o bem-estar das nossas nações e das gerações vindouras, em detrimento de egos, em detrimento de interesses pessoais. É preciso coragem para aceitar a diferença e a diversidade para a prosperidade de toda a nação. É preciso coragem para percorrer este caminho, com a consciência de que ninguém o poderá fazer por nós. Ninguém o poderá fazer por nós. Queridos irmãos e irmãs do G7+,
ser nós próprios, os povos, a segurar a rédea do seu próprio destino e assumir as devidas responsabilidades pelos seus desvios. Temos que ser nós. Pensar e agir enquanto nação e não enquanto indivíduo ou grupo étnico, político ou religioso. Também só assim é possível desenvolver o verdadeiro sentimento de Estado e de nação. E só assim é possível combater a violência, a interferência estrangeira, o extremismo e o derrotismo e o terrorismo. Até as atuais ameaças flagrantes das alterações climáticas poderão ser mitigadas se nos unirmos como nação nos nossos respectivos países. Telespectadores, iremos aqui intervenção pessoa eminente de Jessivan Plus, Caira Alexandre Guzmão, e encontro ministerial de Jessivan Plus, e continua a informação, Celo.